Romanos capítulo 2, versículos 17 a 29. Está escrito assim na palavra de Deus: Mas, se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar, rouba? Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você pratica a lei. Mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa a incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Esse é o texto que nós iremos observar nesse nosso encontro. Essa perícope, ela aprofunda a argumentação iniciada no capítulo 2. Agora, dirigindo-se de maneira mais explícita ao judeu que depositava sua confiança na posse da lei, na identidade religiosa e na circuncisão. O apóstolo Paulo, ele não está negando os privilégios que Israel recebeu na história da redenção. O que o apóstolo está fazendo aqui é questionando a falsa segurança daqueles que transformavam esses privilégios em motivo de confiança diante de Deus. O argumento central aqui é que possuir a lei não significa necessariamente obedecê-la. Assim como possuir o sinal externo da aliança não significa possuir a realidade espiritual para a qual esse sinal apontava. O apóstolo Paulo, ele conduz agora seus leitores a uma distinção fundamental entre aquilo que é externo e aquilo que Deus opera no interior do ser humano. Dessa forma, essa perícope, ela prepara uma importante conclusão. A verdadeira identidade do povo de Deus não pode ser determinada apenas por sinais externos, mas deve estar relacionada à obra de Deus
no coração. Qual é o contexto dessa perícope? Essa parte da carta, ela continua diretamente o argumento da perícope anterior, que está no capítulo 2, versículos 1 a 16. O apóstolo Paulo havia demonstrado que Deus julga imparcialmente judeus e gentios, e que possuir a lei não isenta ninguém do julgamento. Agora ele passa a examinar de forma mais profunda a situação do judeu que se orgulhava de sua posição religiosa. O interlocutor é apresentado como alguém que se apoia na lei, conhece a vontade de Deus, instrui outros e considera-se guia dos cegos e luz dos que estão em trevas. O problema não está na lei, que é boa, mas na incoerência entre o conhecimento que esse indivíduo possui e sua prática. O apóstolo, ele mostra que a transgressão da lei desonra o próprio Deus e que a circuncisão, quando separada da obediência, perde seu valor como sinal de fidelidade à aliança. Então o apóstolo Paulo, ele não está atacando a lei ou a circuncisão em si. O que o apóstolo faz é que a confiança equivocada nos privilégios externos, isso é perigoso. Qual é a intenção do apóstolo Paulo nessa perícope? O que o apóstolo pretende aqui, nessa parte da carta, é demonstrar que os privilégios religiosos de Israel não proporcionam automaticamente uma posição de justiça diante de Deus. O judeu possuía grandes privilégios, tinha a lei, conhecia a vontade de Deus, ensinava outros e carregava o sinal da circuncisão. Não se trata, então, de obediência àquilo que ensinava. Sua própria prática testemunharia contra ele. O apóstolo, ele pretende mostrar que Deus não avalia simplesmente aquilo que uma pessoa possui externamente, mas considera a realidade de seu coração. Por isso, o apóstolo estabelece uma distinção entre o judeu exterior e o judeu interior, e entre a circuncisão física e a circuncisão do coração. O objetivo aqui é retirar do judeu qualquer possibilidade de confiança na identidade étnica e nos sinais externos, e conduzi-lo à necessidade da transformação que procede de Deus. Qual é a estrutura dessa perícope? Essa passagem, ela pode ser dividida em 3 grandes blocos. Primeiro, o apóstolo Paulo descreve os privilégios e a autoconfiança religiosa do judeu. Nós encontramos isso dos versículos 17 a 20. Depois o apóstolo apresenta a incoerência entre ensinar a lei e transgredi-la, mostrando que essa incoerência resulta em desonra ao próprio Deus. Nós encontramos isso nos versículos 21 a 24. Então, finalmente, o apóstolo Paulo trata da circuncisão e da verdadeira identidade judaica, mostrando que o verdadeiro judeu é aquele que é interiormente e cuja circuncisão é a do coração, realizada pelo Espírito. Nós encontramos isso nos versículos 25 até o 29.
Então a progressão conduz o leitor da religiosidade exterior para a realidade interior. Esse é o movimento pretendido pelo apóstolo Paulo, mostrando que Deus procura uma transformação verdadeira e não apenas sinais externos de arrependimento. O apóstolo Paulo, nessa perícope, ele começa descrevendo o judeu como alguém que repousa na lei, gloria-se em Deus, conhece sua vontade e considera-se capaz de orientar os outros. Mas então o apóstolo pergunta: se aquele que ensina os demais não deveria também ensinar a si mesmo? A acusação central é a incoerência. Aquele que prega contra o furto pode furtar, aquele que condena o adultério pode adulterar, aquele que abomina os ídolos pode desonrar a Deus por meio de sua própria conduta? Como consequência, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa da incoerência daqueles que deveriam honrá-lo. O apóstolo Paulo trata da circuncisão, mostrando que ela possui valor quando ela é acompanhada de obediência. Mas ela se torna inútil como fundamento de confiança quando a pessoa transgride a lei. Em seguida, o apóstolo ele afirma que aquele que não possui a circuncisão física, mas essa pessoa guarda os preceitos de Deus, pode ser considerado em termos espirituais superior àquele que possui apenas o sinal externo. O apóstolo ele apresenta sua definição fundamental. O verdadeiro judeu não é simplesmente aquele que o é exteriormente, mas aquele que o é interiormente. E a verdadeira circuncisão é a do coração, realizada pelo Espírito e não apenas pela letra. Qual é a teologia que nós encontramos nessa perícope? A principal contribuição teológica, em Romanos 2, versículos 17 a 29, está na distinção entre religião externa e realidade espiritual interna. O apóstolo Paulo reconhece a importância histórica da lei e da circuncisão, mas ele demonstra que nenhum sinal externo possui valor salvador quando não corresponde a uma realidade interior produzida por Deus. A circuncisão do coração, ela aponta para a necessidade de transformação profunda e encontra seu fundamento na obra do Espírito. O apóstolo ele também demonstra que a lei, embora seja boa, ela não pode justificar aquele que a possui e não a cumpre perfeitamente. Essa perícope, portanto, aponta para uma verdade que será desenvolvida posteriormente. O verdadeiro povo de Deus não é definido simplesmente por identidade étnica ou por observâncias externas, mas pela ação da graça divina no coração. Isso não significa que o apóstolo Paulo esteja rejeitando Israel ou o Antigo Testamento, mas ele está mostrando que os próprios sinais da antiga aliança, eles apontavam para uma realidade espiritual que encontra sua plenitude na obra redentora de Deus. Como nós podemos compreender essa perícope à luz de toda a carta? Essa passagem ela possui um papel importante na construção do argumento dos capítulos 1 a 3, esse bloco maior.
O apóstolo Paulo começou demonstrando a culpa dos gentios. Isso está no capítulo 1, versículos 18 a 32. Depois, o apóstolo Paulo mostrou que o moralista, ele também está sujeito ao julgamento divino. E agora demonstra que o judeu, apesar de possuir os sinais da aliança, também não pode confiar nesses privilégios para estabelecer sua justiça diante de Deus. A argumentação, ela está progressivamente eliminando todas as possíveis bases da justiça própria. Nos versículos seguintes, o apóstolo ele continuará discutindo os privilégios judaicos e chegará à pergunta sobre a vantagem de ser judeu. Em Romanos capítulo 3, versículo 9, o apóstolo vai desenvolver a conclusão. Por quê? Somos nós mais excelentes? E ele continua escrevendo, de maneira nenhuma. Então, Romanos capítulo 2, versículos 17 a 29, essa perícope, ela é uma etapa essencial na preparação da declaração de que todos estão debaixo do pecado e de que a justiça diante de Deus, ela não pode ser estabelecida por meio da lei. Que aplicação nós podemos tirar dessa parte da carta? Essa perícope, ela constitui uma advertência especialmente importante para comunidades cristãs que valorizam a doutrina e a tradição, pois demonstra que conhecimento religioso e sinais externos de pertencimento não são suficientes para produzir verdadeira piedade. É possível conhecer a Bíblia, ensinar outras pessoas, defender a verdade e, ao mesmo tempo, viver em profunda incoerência com aquilo que proclama, com aquilo que ensina. A igreja, ela precisa, portanto, cultivar não apenas ortodoxia, mas também santidade e integridade. A verdadeira transformação cristã, ela alcança o coração e produz uma vida coerente com a fé professada. Essa perícope também nos alerta contra a confiança em elementos externos da religião, como tradição, participação eclesiástica ou identidade denominacional. Quando essas coisas são utilizadas como substitutos da verdadeira obra de Deus, o que Deus procura não é simplesmente uma aparência religiosa, mas um coração transformado pelo Espírito. Essa parte da carta, ela nos mostra que possuir privilégios espirituais não é o mesmo que viver em verdadeira comunhão com Deus. O judeu possuía a lei, a circuncisão e uma posição privilegiada na história da redenção. Mas o apóstolo Paulo, ele demonstra que esses privilégios, eles não poderiam servir como fundamento para a sua justificação. A verdadeira questão não era simplesmente possuir a lei, mas obedecer a Deus. Não era apenas possuir a circuncisão exterior, mas experimentar a circuncisão do coração. Ao fazer essa distinção, o apóstolo Paulo, ele desmonta mais uma forma de justiça própria e ele prepara o caminho para a sua conclusão sobre a condição universal do pecado. Deus não se deixa impressionar pela aparência religiosa. Ele olha para a realidade do coração. E justamente porque ninguém consegue apresentar diante dele uma justiça perfeita, todos serão conduzidos à necessidade da justiça que Deus oferece no Evangelho. Que Deus nos abençoe.